Fala aí, meus queridos, é um prazer enorme estar aí compartilhando um pouco mais de conhecimento com vocês, tá bom? Muito obrigado aí pelo seu tempo e por gentileza se inscreva no canal e compartilhe nas suas mídias sociais se você achar que esse vídeo é relevante para você, tá bom? Vamos lá, gente, existem diferentes técnicas de você conseguir um render realista na Unreal Engine. Você tem os sistemas de Lumen, Patch Tracer e Ray Tracing, e você pode carregar via plugin qualquer outro sistema de renderização, como o próprio V-Ray, o V-Ray, V-Ray. Sim, esse camarada aqui da Chaos Group, bem conhecido do pessoal do Revit, SketchUp, 3D Max, que utiliza o V-Ray aí como sistema de renderização. Enfim, a Unreal Engine possui diferentes sistemas de renderização, tá? Sim, inclusive você pode estar aí instalando um plugin da Chaos Group na Unreal para poder estar utilizando numa boa, perfeito? Só que hoje o mais comentado é o Lumen. Por quê? Porque ele trabalha em especial a parte de vidro. Não é só o reflexo. Quando você fala de sistema de renderização, não é só o reflexo, é essa parte da iluminação dinâmica. Iluminação dinâmica, quando você move ela de um lugar para o outro, ela faz cálculo em tempo real, ok? E também a parte não só a parte de transparência, mas de refração. O que é refração, Edward? Se você pegar uma lâmpada, por exemplo, e mirar ela contra um vidro transparente, você vai ver que parte da luz transpassa o vidro. Isso ocorre na água, por exemplo, você vai na piscina, debaixo da piscina, rola, tá? Inclusive, deixa eu falar uma coisa para você, todos esses projetos que estão aqui rodando de fundo são projetos que quem está fazendo o curso de render realista com Unreal Engine está recebendo. Sim, são vários projetos, dezenas, e o curso tem mais de 100 aulas. Mas tudo bem, deixa eu falar sobre isso depois. Eu quero que vocês verifiquem que tudo que eu estou falando tem a ver com as técnicas do fundo. Esse vídeo aqui, por exemplo, essa parte aqui, deixa eu dar um pause, beleza? Aqui está transpassando a luz que está sendo irradiada de dentro para fora e a iluminação global de fora para dentro. Ok? Isso dá um ganho e realismo. Óbvio, consome, é um render em tempo real, consome máquina, mas se você tiver aí uma RTX de 3060 para cima, dá conta do recado tranquilamente, tá bom? Falando de placa de vídeo, para quem não está familiarizado. E o resumo da ópera hoje você tem um render realista só com imagem e vídeo, é muito básico. Hoje até existe inteligência artificial, aquilo que eu falei para vocês aqui, não só da transparência, mas da refração. Então, ou seja, transpondo a substância, no caso aqui a luz penetrando na parte da piscina, ok? Ok, os reflexos, etc e tal, enfim, isso só acontece se você tiver placa RTX, tá bom? E aí o que acontece? Olha essa parte aqui que bem resolvida, aí sim, aí é jogo, hein? Isso é porque isso aqui é um projeto básico, eu já vou mostrar os avançados para vocês, tá? Mas o fato é o seguinte, você tem diferentes tipos de iluminação. O que é legal da Unreal, que já fala de cara, você consegue configurar o setup do seu sistema de renderização de forma muito mais rápida do que o V-Ray com os tradicionais programas 3D, como o 3D Max, como o Revit, como o SketchUp. Então o V-Ray, você leva muito mais tempo. Se você dominar o V-Ray, você vai levar mais ou menos uma hora, ok? Para poder configurar tudo bonitinho. Agora, se você não domina o V-Ray, você vai sofrer para aprender a configurar as questões relacionadas a materiais, IES, que é iluminação indireta, né? Na verdade, iluminação direta, iluminação global, os tipos de câmera, os tipos de substância. Leva um tempo, não tem como, leva aí mais ou menos 6 meses para você realmente dominar o V-Ray de forma aí tranquila. Já a Unreal, além de ser um sistema de render em tempo real, em tempo real você já tem um feedback, ou seja, o retorno se ficou legal ou não. Isso aqui tudo que vocês estão vendo é em tempo real, tá? Existem várias técnicas. Primeiro, esse é o tipo de render que a gente chama de real time, ou seja, em tempo real, tá? Só para deixar claro, esse aqui é um teatro, no caso, né? Então, e o sistema de iluminação já muda, já é outra pegada, já é diferente. Então, tem as questões relacionadas ao render em tempo real. E o que é o bom da Unreal? A praticidade. Uma vez que você faz o setup daquele ambiente, você salva e pode usar para outros projetos. Não tem que reconfigurar. Quanto tempo leva mais ou menos para configurar um ambiente que nem aquele primeiro projeto que você mostrou? 15 a 20 minutos. Entendeu a praticidade? Esse daqui leva mais ou menos o mesmo período, uma externa que leva mais tempo. Uma externa leva mais ou menos uns 30 minutinhos, tá? Enfim, o resumo da ópera e a parte de cinemática, por exemplo, aqui tem a parte de câmera, iluminação, luz flare, né? Lens flare, na verdade é lens flare.
né? Então a questão também de desfoque em segundo plano, ó o desfoque em segundo plano e o primeiro plano, nitidez, ó a parte de brilho, de reflexo, aqui o efeito de lente, olha só, aqui o efeito emissivo de luz, né? Eu tenho diferentes efeitos aqui, emissivo de luz, efeito de luz dinâmica, essa luz aqui, esse mapa de textura, tá? Na verdade é uma substância, a irradiação de forma proporcional, é onde a gente usa bastante luz retangular na Unreal, tá? Sim, se usa IES, sim, se usa iluminação global, tá? E mais tudo isso daqui, gente, por mais bem legal que esteja o setup, você tem que saber trabalhar a parte de direção de câmera, conseguir o melhor enquadramento, né? Conseguir aí o melhor ângulo que realmente, se você não trabalhar bem a parte do ângulo da câmera, por melhor que esteja o seu render, você acaba destruindo o trabalho. É disso que eu tô falando, tá? Ó, esse aqui é um dos outros projetos recebidos. Esse aqui é um projeto simples, tá? Ó, a parte aqui do lumen, da refração, do brilho, do contraste. Esse aqui é um projeto simples, mas é um dos projetos também que você recebe no curso de render realista com o Unreal Engine, tá? A parte de sombras, saber quebrar as sombras, não é só saber trabalhar com a direção da iluminação global, que é aquela iluminação que simula a irradiação do sol. Não. É saber você trabalhar também com as luzes Omni, aqui no caso, por exemplo, e as luzes retangulares, as IES retangulares. É saber fazer a irradiação em pontos que não fique estourado e que a luz também não fique muito dura, ok? Aquela coisa muito tosca, para falar o português claro, entendeu? É dar naturalidade. Então, esse equilíbrio de luz e sombras através de diferentes sistemas de renderização, sim, porque na Unreal você consegue utilizar 3 sistemas de renderização ao mesmo tempo, de forma diferente. Você consegue utilizar o Lumen, da parte de iluminação, a iluminação dinâmica, ou seja, por exemplo, eu quero que as luminárias do ambiente usem o Lumen, e aí só que porém a parte de reflexo e brilho, que contrasta na parte de vidro, janela, espelho, eu quero que seja usado, por exemplo, o Patch Trace ou Ray Trace. E na hora de renderizar, na hora de eu renderizar aí, seja por exemplo, aí imagem ou vídeo, alguma coisa do gênero, eu quero que seja renderizado no Patch Trace. Então eu consigo usar 3 sistemas de renderização de forma aí ou conjunta ou de forma individual. Olha que legal. Isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Por exemplo, e você pode alternar. Ah, agora eu quero simplesmente virando a chavinha, você consegue alternar. Se você quer trabalhar com brilho, reflexo, com, por exemplo, com o Lumen, ou se você quer trabalhar com brilho e reflexo com o Patch Trace, se você quer usar o Ray Trace, enfim, você consegue estar fazendo alternância de sistemas de renderização, ou utilizando eles em conjunto, ou utilizando eles aí de forma escalada ou proporcional um em relação ao outro. Ou seja, eu consigo estar aí vendo diferentes quadros. Essa é a verdade, né? Só que a parte de câmera, gente, eu não estou falando nem de navegação, eu estou falando de enquadramento, o ângulo, o efeito de câmera, se vai ser, por exemplo, uma câmera shake, né? Não vai ser uma câmera shake, é aquela câmera que simula a movimentação humana, não é como se fosse uma câmera fixa no trilho, é como se fosse uma movimentação humana. Então, por exemplo, isso é uma das coisas que é ensinado no curso, bem como também essa parte de efeito. Sim, na Unreal Engine tem uma coisa que é muito legal. Você não precisa de editor de vídeo. Por exemplo, supondo, você está trabalhando para poder mandar um render de imagem ou de vídeo, por exemplo, para o seu cliente ou prospect, né, que seja. Estou trabalhando aqui, Edward, para fazer aqui um render realista, bababá. E ó, essa aqui, ó, essas são as luzes retangulares que eu já comentado com vocês, ó. Essas aqui são as luzes retangulares. Enfim, e o resumo da obra aí você fala, Edward, eu estou trabalhando aqui para poder fazer um render de imagem ou vídeo, etc, papapá, aí mandar para o meu cliente e tudo mais. E eu quero montar minha sequência de render. Você consegue no mesmo ambiente ter múltiplas câmeras na Unreal Engine, por exemplo, um ambiente como esse aqui dá para colocar aí tranquilamente umas 30 câmeras ou mais. E o que é legal, a animação render de cada câmera eu consigo editar como se estivesse numa linha de tempo. Na verdade, numa linha de tempo eu consigo editar na hora que eu quiser, não só as cenas, eu não estou falando de vídeo. E aí morre qualquer editor de vídeo, Adobe Premiere, After Effects, aí morre tranquilamente, morre, acabou, simplesmente acabou, tá? Esse também é outro projeto, tá, do curso. Então assim, morre essa coisa de usar Adobe Premiere ou After Effects, tá? Morreu, acabou. Por quê? Porque em tempo real eu consigo editar as minhas cenas, tá? Em tempo real eu consigo editar as minhas cenas
e eu consigo escolher a sequência que elas vão ser renderizadas. Eu consigo também criar transição e efeito entre uma cena e outra, ou seja, eu quero que comece a renderizar pela câmera 20, depois vá para 30, depois volte para a primeira, para a quarta, e tudo isso compondo, obviamente, um vídeo final, por exemplo, né, um vídeo final, ou colocando transições e efeitos e até mixagem de áudio, incorporar áudio. Então com a Unreal eu consigo fazer tudo isso através de não só de uma linha mãe, sim, uma linha mãe ou vulgo mestre, né, em relação à composição de cenas. Eu posso fazer takes diferentes de cena e tudo que está no ambiente eu consigo animar. Exatamente, tudo que está no ambiente eu consigo animar. Isso é que é legal, gente. Então não é só as câmeras, mas eu quero, por exemplo, acendeu aquele fogo, aí eu quero que as luminárias comecem a ir, poxa vida, acender, quero que a TV ligue, etc e tal. Então eu consigo montar uma sequência de animação para compor o meu ambiente. E isso tudo vale tanto para internas quanto para externas. Em especial a gente sabe que as externas requer aí uma técnica melhor para você ter um ganho realismo, né? Essa é a verdade. Enfim, eu consigo ordenar na minha linha de tempo mestre e também nas filhos. Como assim nas filhos, Edward? Você pode criar para cada câmera uma linha de tempo e depois unificar todas elas numa linha de tempo mãe, onde eu consigo escolher sequências de renderização. Não só as sequências, mas correção de cor, efeitos de pós-produção, mixagem de áudio, formatos diferentes de vídeo. Eu quero que renderize em QuickTime, MP4, ou melhor, eu não quero que renderize, eu quero que crie o executável para eu navegar no ambiente e interagir. Tudo isso é ensinado no curso de Render Realista com Unreal. A Unreal faz isso, ou seja, eu crio e desenvolvo o projeto uma única vez. Você viu o desfoque? Isso aí é a transição e efeito aí de cenas, e é ensinado no curso. Então eu consigo não só compor minhas cenas na Unreal, como montar sequências de câmeras e criar efeitos para cada sequência de câmera e depois compor tudo isso numa linha mãe, numa linha mestre, onde não só eu posso editar, mas posso aplicar transições, efeitos, eventos. Eu consigo acionar eventos. Quando chegar na câmera 30, eu quero que aconteça um evento que, por exemplo, faça toda a vegetação crescer, a iluminação global mudar de posição, uma mixagem ou uma trilha sonora de áudio, um fechamento e fade in, fade out, um menu que se abre, por exemplo, com opções. Ou seja, não é aquela coisa de renderzinho de vídeo que vai para o ladinho, para a direita, para a esquerda, dando fade in, fade out, não. A gente está falando de um ambiente virtual, com ações, com eventos, com efeitos de pós-produção e principalmente com interação onde você não só navega, mas você aciona eventos no ambiente 3D. Todos os projetos que você está vendo aqui de fundo, os alunos vão receber. Exatamente, são mais de 100 aulas, onde você vai ter direito, inclusive, consultoria nos seus projetos. Professor, tem dificuldade de entregar um projeto aqui para um cliente, eu não estou conseguindo fazer isso. A gente vai te ajudar via videochamada, onde o professor e o aluno podem ver a tela do computador um do outro para justamente tirar dúvidas. Suporte nas aulas, o acesso é vitalício, atualizações mensais. Com isso o curso nunca cai em defasagem, nunca vai ficar aí, vamos dizer, ultrapassado. A gente está usando atualmente a versão 5.3 da Unreal Engine, mas se você está vendo esse vídeo e digamos que a Unreal já esteja na versão 5.4, 5.10, 5.20, está tudo bem. Vai ter aulas, não só a produção de aulas é mensal, de novas aulas, né? Como também o curso nunca vai ficar defasado, porque vai ter atualização toda vez que sair, inclusive, uma versão da Unreal Engine. E aí você não tem que, poxa vida, reaprender nada, simplesmente dar continuidade. E é aí que se faz a diferença. Estou deixando uma aula demonstrativa aqui, fica à vontade para entrar em contato conosco, ver o WhatsApp, para tirar dúvidas. Estou deixando também o link do curso de Render Realista com Unreal Engine aqui pela Camaleão.